Jab, direto, cruzado, upper. Não é aula de boxe, não. Ah, é aula de debate. Mas o esporte também é muito saudável. Eu pratico esporte, pratico boxe, muay thai, jiu-jitsu e recomendo para vocês praticarem esporte. Esporte é saudável. Corpo são, mente sã. Então, vamos começar a aula de hoje. Trazendo uma pergunta para vocês. Um gancho aqui para vocês, uma pergunta. Qual é a arma mais poderosa que nós temos? Qual é a arma mais poderosa que nós temos? Vocês sabem? Bom, não é um golpe de boxe, não é karatê, kung fu, um golpe de jiu-jitsu, jiu, não é uma espada, metralhadora, não é uma bomba. Bom, vocês descobriram ou não? Então lá vai. A arma mais poderosa que nós temos é a nossa voz. Nossa voz é poderosa, nossa voz é transformadora. E você está aqui para treinar a sua voz, para ser uma pessoa mais articulada, uma pessoa mais desinibida, ser um bom orador, para transmitir a mensagem eficiente. E por isso você está aqui para treinar, praticar a sua voz. Então vamos começar a aula de hoje, tá? A aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de discurso, que são 4 discursos, né? Discurso construtivo, que é o debatedor alfa, discurso de ataque, que é o debatedor debatedor delta. Depois tem qual? Discurso de defesa, que é o debatedor beta, e o discurso final, debatedor ômega. Vamos começar pelo discurso construtivo. O discurso construtivo é essencialmente uma apresentação do argumento, porque é preparado com antecedência. O discurso construtivo é essencialmente uma apresentação do argumento, porque é preparado com antecedência. Ao fazer um discurso construtivo, o objetivo é fazer os juízes ouvirem, entenderem e gravarem claramente seu ponto de vista, seu posicionamento. Então o juiz tem que escutar e tem que assimilar e entender o seu argumento. Isso é muito importante. Por isso que tem que ser muito claro, direto, objetivo. Os novatos tendem a esquecer que o juiz é a plateia. Ao ouvir um discurso construtivo, os debatedores devem manter a concentração em gravar e anotar os elementos do argumento da oposição. Isso nós já estudamos em aulas anteriores, tá? A importância de estar anotando. Por que a importância de estar anotando? Para não esquecer, dar uma amnésia, tal, ficar perdido. Então é importante anotar, sempre, muito importante. Começar a desenvolver essa cultura, praticar as anotações. No discurso construtivo temos situação atual, o status quo. O que é o status quo? Situação atual, o cenário atual, o momento atual, ok? Efeito, a situação depois da apresentação do tema. Esse é o efeito. A situação depois da apresentação do tema. E a importância. Porque o efeito é vantajoso ou desvantajoso. Os debatedores devem escutar e identificar os elementos do discurso construtivo da oposição. Foco total, pessoal. Foco total. Entenderam? Vamos para o discurso de ataque do debatedor delta. Está preparado? Ok. Discurso de ataque. O discurso de ataque é particularmente difícil para novato, pois, diferente de discursos construtivos ou discursos defensivos, isso depende do entendimento da posição da oposição. Se a oposição tem um bom argumento, os novatos são inclinados a não atacá-la. E isso é um erro fatal. Isso é morte, um erro fatal. Falhar no ataque à posição do opositor é quase uma derrota certa. Então prestem atenção nisso. Sugestão. Eles devem aceitar o argumento da oposição usando a frase: você disse que, abre parênteses, o crime vai aumentar, fecha parênteses. E isso é verdade, vírgula, mas... E então fazer referência à sua própria posição como uma posição superior, maior que a dele. Um argumento melhor que o dele, um forte argumento.
mais importante e consistente. Atacar a posição é difícil, porém, minimizar sua importância é uma tática útil e simples. Uma boa tática para debatedores novatos é identificar equívocos e falhas. Por isso que tem que estar focado total, foco total, atenção total durante o debate, tá? Por quê? Para poder identificar as falhas, os erros, os pontos vulneráveis para você atacar durante o debate, durante as competições de debate. Durante o discurso de ataque da oposição, um novato deve estar atento e identificar palavras ou expressões como sobre, acerca de, aproximadamente e estimativa, especialmente em relação às provas. Agora vamos para o discurso de defesa, debatedor beta. O discurso defensivo do novato muitas vezes tende a ser uma versão reduzida do discurso construtivo da equipe, pela falta de confiança e falta de experiência para desafiar o discurso de ataque, pois os novatos são inclinados a ignorar ataques. Isso também é um erro fatal, um erro muito fatal. Falhar em defender sua posição pode resultar em sua derrota. Então tem que defender sua posição, não pode deixar para lá, tem que defender. Tem que argumentar com um argumento melhor, mais forte, mais consistente. Sugestão: uma tática simples é minimizar a importância do ataque do seu opositor. Isto pode ser feito ao apontar equívocos. Para isso, use a frase: você disse que, abre parênteses, os índices de violência, fecha parênteses, mas vocês, vírgula, estimativa, sua estimativa. Então, você não tem certeza se acontecerá. Então, deixa em dúvida. Você coloca um ponto em dúvida, fica em dúvida. Ok? Isso é uma tática. Como alternativa, o novato deve simplesmente comparar a posição do opositor com sua própria e reivindicar que sua posição é mais vantajosa. Repetindo, como alternativa, o novato deve simplesmente comparar, ele tem que comparar a posição do opositor com a sua própria e reivindicar que sua posição é mais vantajosa. Ó, fizemos uma comparação, mas a minha opinião, mas meu argumento é muito mais forte que o seu, entendeu? Para fazer isso, você disse que, abre parênteses, o aumento da criminalidade, fecha parênteses. E isto é verdade, mas eu disse que o novo plano de segurança, fecha parênteses, que é a nossa vantagem, é maior que sua desvantagem. O discurso defensivo deve abordar os ataques da oposição para que as vantagens ou desvantagens da equipe sejam consideradas. Vamos agora para o discurso final, debatedor ômega, ok? Estão preparados aí? Esse é o discurso final. O discurso final é uma grande oportunidade para o debatedor reverter a situação das equipes. Esse discurso ele pode reverter todo o cenário, tá? É muito importante. Equipes novatas devem começar seus finais fazendo uma crítica às questões do opositor. Depois eles devem repetir suas questões, enfatizando seus desejos ou falta de desejos como discurso defensivo. Estão entendendo? Estou sendo claro? Estão entendendo? Bom, o discurso final é um tempo para você lembrar os juízes dos seus pontos fortes. Aqui tem que potencializar seus pontos fortes, fortalecer, ampliar, elevar seus pontos fortes. E uma oportunidade de explorar os pontos fracos e vulneráveis do seu opositor. Isso é muito importante, tá? Então, todos os discursos, todos os debatedores são importantes no processo do debate acadêmico. Então, vamos estudar mais e mais, vamos praticar mais e mais aí, vamos praticar, nosso treinamento é voz, vamos praticar cada vez mais e até a próxima aula. Ubuntu, eu sou porque nós somos.